Olá, graça e paz, que Deus abençoe você. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar com você a palavra de Deus, com o desejo de ver você sendo abençoado e edificado pela mesma, pois ela em si, ela já tem o poder de abençoar você, porque ela é o poder de Deus para salvar aquele que nela crê. O texto que quero compartilhar com você nesta mensagem está em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, que diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Quero falar com você sobre a necessidade de confessar Cristo como Senhor, como seu Salvador aqui nesta terra, para ser reconhecido no céu como Filho de Deus. É indispensável ao verdadeiro discípulo de Cristo obedecer, cumprir estas condições de confessar com a sua boca diante dos homens e crer em seu coração que Cristo é o Senhor de sua vida. O tema da nossa reflexão é confessar Cristo na terra para ser reconhecido no céu. Quando falamos de confessar, a palavra confessar significa concordar. Confessar Cristo é concordar com Cristo a respeito do que Ele é, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Salvador daquele que crê. É concordar com a sua obra, a obra de redenção feita para salvar o homem pecador. Quando falamos de confessar pecado, estamos também dizendo que concordamos com Cristo, que o que Ele diz que é pecado, de fato é. Por isso, quando falamos da necessidade de confessar pecado, quando confessamos nossos pecados, estamos concordando com Deus que aquilo que Ele diz que transgride a sua lei, os seus mandamentos, que aquilo que vai contra a sua vontade, nós reconhecemos ser verdadeiro, e então nós confessamos, nós concordamos que nós pecamos, que nós transgredimos aos seus mandamentos. E nos dias como o de hoje, que muitos procuram trazer nomes para negar a existência do pecado, para negar que determinadas atitudes afrontam e que vai contra a santidade de Deus. Então, quando falamos de confessar, estamos dizendo que concordamos com Deus, concordamos com o que Ele diz, com a sua obra. E nesta mensagem eu quero destacar algumas questões. A primeira delas é que confessar com a boca e crer com o coração é a condição para ser salvo. Você precisa crer em seu coração, você precisa confessar com a sua boca para que você seja salvo. Como diz Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação.
existe a confissão verdadeira e a confissão falsa. A confissão falsa, ela é feita só de boca. A pessoa diz, até mesmo quando é mostrado a necessidade de confessar Cristo, a pessoa diz, mas eu já confesso Cristo. Só que ele confessa apenas com a sua boca. Ele não crê verdadeiramente em seu coração. E a confissão verdadeira, ela é feita com a boca e crê em seu coração. Na verdade, a sua confissão é uma expressão da fé verdadeira, como resultado do conhecimento da verdade, da palavra de Deus, a respeito de Cristo e da sua obra. Então você crê e você declara isto diante dos homens, diante das pessoas. Então confessar com a boca e crer com o coração é a condição para ser salvo. Você precisa fazer isso. Segundo, queremos destacar que quem não reconhece Cristo na terra como Senhor, também não será reconhecido no céu. O texto que lemos de Mateus, capítulo de número 30, o capítulo 10 de Mateus, o versículo 33 diz: mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Se você não reconhecer Cristo como seu Senhor aqui na terra, também não será reconhecido no céu você como filho de Deus. Assim como existe a confissão verdadeira e a confissão falsa, existe também o crer verdadeiro e o crer falso. O crer falso é aquele que é só no coração, é apenas emocional, não declara com a boca e ações. A pessoa até mesmo costuma dizer: olha, eu creio em meu coração, isto é o que importa. Mas quero dizer a você que não é apenas isto que importa. Você precisa crer em seu coração, confessar com a sua boca e mostrar que de fato Cristo é o teu Senhor por meio de ações, por meio da maneira como você vive. O crer verdadeiro é o crer no coração que obedece a Deus através de ações práticas. E quando nós falamos de confessar a Cristo ou negar a Cristo, a palavra de Deus mostra que você pode negar a Cristo de duas maneiras. Você pode negar a Cristo com a sua boca, como diz o salmista no Salmo de número 14, versículo 1: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Então há homens e mulheres em vários lugares que negam Cristo com a sua boca, que declaram abertamente que não creem em Deus, que não acreditam na existência de Deus. E existem aqueles que negam pelo seu modo de viver. Você pode negar Cristo tanto com a sua boca, como você também pode negar a Cristo por meio da sua maneira de viver. Como diz o texto de Tito 1,16: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Então você pode negar Cristo com a sua boca ou com o seu modo de viver. Até aqueles que com a sua boca declaram confessar Cristo e crer em Cristo como seu Senhor, mas o seu modo de viver é reprovado. O seu modo de viver nega
a sua fé. E aí a importância de não apenas confessar Cristo diante dos homens como seu Senhor e Salvador, mas de também viver isto por meio da sua maneira de viver a vida. Você não pode confessar Cristo como seu Senhor e negá-lo por meio daquilo que você faz. E muitos vivem desta maneira, numa religiosidade vazia. Declaram que creem em Deus, que creem em Cristo, mas que estão vivendo uma vida, um estilo de vida distante do que a palavra de Deus diz. E quando você vive um estilo de vida que não condiz com a palavra, você na verdade está negando a Cristo diante dos homens. Você precisa declarar Cristo como Senhor com a sua boca, mas acima de tudo demonstrar que Ele é o teu Senhor através da sua maneira de viver. E eu pergunto, você está negando a Cristo diante dos homens por meio do seu estilo de vida? Ou você tem de fato mostrado ao mundo que Jesus é o teu Senhor por meio da maneira como você vive? Uma terceira coisa que quero destacar é que você deve ser firme na sua confissão a Cristo, porque Deus é fiel. A palavra de Deus em Hebreus, o capítulo 10, versículo 23, o autor de Hebreus diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, primeiro, você precisa confessar com a boca e crer com o coração, é a condição para ser salvo. Segundo, você precisa reconhecer Cristo aqui na terra como o Senhor da sua vida, para que você também seja reconhecido no céu como filho de Deus. E que este reconhecer deve ser um reconhecer verdadeiro, expressado através de ações de obediência. E que você pode negar a Cristo com a sua boca, ou você pode negar com a sua maneira de viver. Você pode até declarar que crê, mas às vezes você negar por meio da sua maneira de viver. E, por fim, seja firme na sua confissão a Cristo. Se você já confessou Cristo como seu Senhor e Salvador, seja firme, seja perseverante. A palavra de Deus diz, no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 36, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Eu quero convidar você a reconhecer Cristo agora como teu Senhor aqui na terra, para que você também seja reconhecido como filho de Deus no céu. Confessar Cristo na terra para ser reconhecido no céu. Se você ainda não confessou Cristo como teu Senhor, faça isso agora. Que Deus abençoe você e que você seja um servo fiel do Senhor, em nome de Jesus. Amém.